Bom dia, graça e paz. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto super importante, necessário, que vai preparar o seu coração para que você possa experimentar mais de Deus, principalmente na experiência do culto, naquele momento em que você vai até a presença do Senhor junto com os seus irmãos, se apresentar como igreja amada do Senhor para celebrar o nome dele. E para isso, eu quero pensar com você a partir de Isaías capítulo 6, o momento em que o profeta está ali, ele tem a experiência da teofania, onde Deus se manifesta a ele, onde ele tem uma experiência tão marcante que vai mudar a sua vida e a sua história para sempre. Os passos que Isaías capítulo 6 vai mostrando para nós, primeiro nos coloca num contexto onde o profeta está profundamente tocado, entristecido, sensibilizado por conta do luto do seu possivelmente primo, que era o rei Uzias. Ele está passando por esse momento, ele vai até o templo para orar e ali ele tem a experiência de ver aquele lugar tremer, aquele lugar se encher da glória de Deus, e essa experiência é tão tocante que vai mudar a vida dele para sempre. Ele tem a experiência de ver os querubins ali voando, os anjos, e enfim, glória a Deus, aleluia, uma experiência que seria tremendamente marcante para todos nós, e Deus deu ao profeta Isaías. Quando ele está ali, ele tem a experiência de reconhecer quem ele é, o seu pecado, saber que ele faz parte de um povo também pecador, e ele então é tocado nos seus lábios com aquela brasa viva do altar e recebe ali o perdão dos seus pecados. E então caminhamos para o versículo 8, quando ele ouve a voz que vem do trono da graça e da glória de Deus, dizendo: quem enviarei, quem há de ir por nós? E então ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E depois todos os desdobramentos da experiência com Deus que ele tem ali no templo, o envio, os grandes desafios e dificuldades que ele vai enfrentar. E é nesse contexto que eu quero conversar com você. O que é o culto para nós? O que significa participar de um culto? Primeiro, eu gostaria de abordar justamente essa questão. Estar num culto de celebração não é assistir o culto. Eu gostaria que você corrigisse a linguagem, se é que você usa a expressão vou à igreja assistir o culto. O culto não é para ser assistido. No culto nós participamos, cada pessoa que está ali, principalmente você, que é um cristão, que tem o costume de ir participar do culto, então tenha isso no seu coração. Quem vai ao culto vai para oferecer. Uma das marcas do culto é a oferta, não estou falando de questões financeiras. Eu estou dizendo aquilo que Paulo aborda lá no capítulo 12, que nós precisamos oferecer um sacrifício vivo, né, agradável ao Senhor, e é isso que a gente tem que fazer. Portanto, quando você for ao culto, lembre-se disso. Você não vai para assistir, ver o que está acontecendo. Pelo contrário, você precisa fazer como diz lá em Ezequiel. Você tem que mergulhar nesse rio que está transbordando, esse rio da presença de Deus, esse rio da glória de Deus, essa experiência com o Espírito Santo que é maravilhosa, a ministração da palavra, onde você tem a oportunidade de glorificar a Deus, de exaltar o Senhor através da adoração, do louvor, a experiência que você tem de poder ouvir a voz de Deus ministrando ao seu coração. Então, se você vai para assistir, você entra e sai e nada acontece, mas se o teu coração está preparado para participar do culto, então você vai participar de tudo que Deus fizer, você vai participar de todo o movimento que está ali acontecendo e você vai participar do envio, da missão que o Senhor tem para nós. Quem é tocado pela glória de Deus passa a viver para a glória de Deus. Guarda isso no seu coração. Então, ninguém pode ir a um culto para assistir. Nós vamos ao culto para adorar, nós vamos ao culto para glorificar a Deus, nós vamos ao culto para exaltar o Senhor. O culto é para Ele, e é isso que nós temos que ter no nosso coração. Recebemos a bênção de Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é cheio de graça, Deus é cheio de bondade, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então receba essa palavra no seu coração. No culto nós celebramos a Deus. No culto nós participamos, temos um momento de comunhão, celebramos como igreja, ou seja, quando você estiver no culto, olhe para os lados, sorria para as pessoas que estão perto de você, se for possível, dê um abraço forte nela, abençoe a vida dela, porque
Cada pessoa que você abençoa, você está fortalecendo esse grande movimento chamado igreja. Então libere sobre ela palavras proféticas de bênção para mudar a história dela, para que ela seja fortalecida no Senhor. E nisso passamos a construir uma igreja muito mais forte, passamos a construir uma igreja mais amorosa, passamos a construir uma igreja fortalecida no Senhor através dos relacionamentos de amor. Olha que coisa bonita isso. Então, se você está perto de alguém no momento do culto e você não conhece essa pessoa, cumprimente, se apresente, abençoe a vida dela, porque isso é igreja. Celebramos ao Senhor, participamos do culto, somos peça fundamental nesse momento de celebração. Cada um de nós celebrando, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo a misericórdia de Deus, reconhecendo a bênção de Deus, daquilo que Deus está nos dando a experimentar naquele momento. Então guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. E no final de tudo isso, você é abençoado. É nesse movimento, nas coisas que vão acontecendo ali, o Espírito Santo ministrando, usando a vida de uma pessoa, usando a vida do pregador, usando a vida dos ministérios que estão interagindo ali, é que Deus vai fazendo aquilo que nós experimentamos nesse culto maravilhoso e saímos de lá abençoados. E eu quero terminar essa breve reflexão dizendo para você as palavras que o apóstolo Paulo usa lá em Atos. Ele diz assim: melhor é dar, mais abençoado é, mais feliz, bem-aventurado é, melhor o que dar do que receber. O que isso significa? Significa que estar no culto é ter o coração disposto a ofertar aquilo que nós temos de melhor. E aí envolve outras questões que podemos falar numa outra devocional, que é a questão do serviço, a disposição em servir a partir dos dons, dos talentos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas esse é assunto para um outro dia. No que diz respeito a hoje, guarda no teu coração, vá ao culto, não deixe de ir, mas tenha no seu coração a certeza de que quando você chegar lá, você não vai para assistir, mas você já está participando de um grande movimento que Deus está fazendo por meio do Espírito Santo e por meio da vida de cada pessoa que se encontra ali. Forte abraço para você, Deus te abençoe e vamos orar. Senhor, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor está fazendo. Não nos deixa, Senhor Deus, apenas assistir o grande movimento que o Senhor está fazendo na terra através da igreja, na ação do Teu Espírito Santo, no grande mover do Teu Espírito Santo e da palavra, que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Deus, dá-nos um coração de adorador, para que possamos Te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Abençoa, guarda e desperta o coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Fica com Deus, guarde essa palavra no seu coração. Deus tem algo muito especial, Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida. Guarda isso no teu coração e nunca abra mão de servir ao Senhor e fazer isso com alegria. Eu sou o pastor Alexandre e estamos juntos nessa caminhada com Jesus. Fica com Deus.